a meditar na palavra de Deus. Vamos começar então aqui nessa noite, esse culto de Tadel, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Amém, querido? Meus irmãos, o texto que nós vamos ler aqui, querido, é o texto de Lucas capítulo 15. Amém ou não? Lucas capítulo 15 é o texto que nós vamos ler. E você vai observar aqui, querido, que Lucas, obrigado meu querido, que o texto de Lucas capítulo 15 que nós vamos ler aqui, foi o texto que nós lemos no domingo, querido. Só que hoje a gente não vai falar especificamente sobre o filho pródigo. Hoje nós vamos falar aqui, querido, sobre as três parábolas e que Jesus Cristo trouxe para os seus discípulos e para nós também, e que com certeza, querido, o Senhor tem coisas muito boas, muito importantes para nos ensinar aqui. Amém, querido? Essa visão é uma visão de cuidado, a visão do discipulado, do MDA, uma visão de cuidado, querido, uma visão de amor. E a gente precisa, que evidentemente, externar isso, não é? A gente já aprendeu aqui, se você ama Deus, você tem que amar os filhos de Deus. Não tem como você amar a Deus sem que você ame os filhos de Deus. Então, estamos todos envolvidos nessa questão. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Como nós já temos falado, se você não tiver Bíblia, fica perto de alguém que tem Bíblia. Se você tem a Bíblia na internet, pode ver a Bíblia no seu celular. Só que não seja tentado aí no Face e nem no Zap, tá bom? Porque senão toca uma campainha aí e você fala, vou ver o que tem aqui, o que tem para mim aqui. Aí está bem aqui na frente meu amigo Zizo, né? Para quem não conhece o Zizo, o nome dele é Adriano. E de repente ele está ali, né, Zizo? Aí parece um negócio bom da China aí, não vai, cara, que o negócio é da China, tá? Negócio bom é no Brasil, da China você não entra nesse não. Bom, é só uma brincadeira. Querido, vamos ler a palavra em Lucas capítulo 15. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola. Vamos lá, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la, e quando a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os seus amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la? E quando encontra, chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continua o versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os seus bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? E eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. Amém, queridos? Somente até o versículo 20 aqui. Bom, amados, no culto de hoje, do ensinamento do Tadel, eu queria falar sobre essas 3 parábolas. Por quê, querido? Porque existe uma coisa muito maravilhosa aqui, que acontecia, e que ficou escrito aqui por Lucas no capítulo 15, é que muitas pessoas, dentre elas, pessoas pecadores, ao próprio juízo dos fariseus e dos saduceus, eram pessoas pecadores, dentre as quais aqui, a palavra se dirige aqui aos cobradores de impostos. Quem eram os cobradores de impostos, querido, que tinha ali em Jerusalém? Eram judeus que, de certa forma, conheciam aqueles lugares, conheciam as pessoas, sabiam quem tinha propriedade, sabiam, querido, quem era empresário, quem não era empresário, e aqueles judeus, eles foram contratados pelo governo de Roma, uma vez que Israel era um lugar conquistado por Roma, estava sob o domínio do governo romano, e aí, no meio do povo judeu, eles contratavam pessoas para cobrar impostos, e esses impostos eram entregues para Roma. Você imagina só, pessoas que conhecem você, chega lá, fala assim para o André, você é empresário, eu sei que você é empresário, eu te conheço, então o seu imposto vai ser maior. Aí chega no outro irmão, e olha, eu conheço você é empresário, o seu imposto vai ser maior. Você imagina, por exemplo, que esses cobradores de impostos eram as pessoas repudiadas no meio do povo de Israel, trazidos como traidores, pecadores, pessoas da pior espécie, pessoas dentre as quais, querido, os fariseus detestavam elas por conta disso. Mas se você vai observar aqui, que aquelas pessoas gostavam muito de conversar com Jesus, elas gostavam muito de estar com Jesus. Você sabe por quê? A diferença de Jesus para os fariseus é que os fariseus, eles se julgavam melhores do que as pessoas por conta deles praticar a lei, entre aspas, e eles achavam que eles eram bons, então eles exerciam sobre as outras pessoas juízo, julgamento. As pessoas eram rotuladas pelos fariseus, enquanto que Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, 100% do Espírito Santo, não rotulava ninguém, abraçava eles, sentava com eles, querido, ali nas cadeiras, à volta da mesa, para comer junto com eles. Jesus, ele era convidado para ir, querido, para ir nos banquetes dos cobradores de impostos, e Jesus ia nos banquetes, nos almoços, nos jantares, nas festas, nos aniversários, nos casamentos dos cobradores de imposto. Queridos, aquilo ali, para o fariseu, era morte. Como é que pode uma pessoa que faz tantos milagres, que tinha tudo para ser um profeta em Israel, que tem o poder de Deus, que poderia ser um Elias, não julga ninguém, não rotula ninguém, fica no meio dessas pessoas, ama as pessoas, dá para as pessoas, querido, amor e carinho. E aí, queridos, quando essas pessoas se aproximam de Jesus, Jesus vai ensinar
os fariseus. Mas, querido, o ensinamento de Jesus aqui para os fariseus é um ensinamento muito forte para nós hoje. Por quê? Ele fala 3 parábolas aqui. E nessas 3 parábolas, ele fala de atitudes e que nós precisamos ter. Porque ele fala para os fariseus, Jesus, mas poderia se acrescentar para os fariseus e para a igreja dos dias de hoje. Poderia acrescentar, Jesus falava para os fariseus e para as igrejas dos dias de hoje. Então Jesus começa a falar, querido, em três sentidos. Primeiro, ele usa a figura aqui, que ele usa a figura de um homem, que supostamente, aquele homem, ele foi contratado para cuidar de ovelhas. Então, ovelhas aqui, quase sempre é traduzida como pastor e como ovelha, como ser humano. Mas, especificamente nesse texto aqui, querido, ele está trazendo aqui a figura de um pastor, de ovelha, relacionado ao ser humano, mas ele está falando, dando o exemplo da ovelha, realmente. Então vamos lá, o versículo 4 que diz: o homem dentre vós, que homem dentre vós, Jesus dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la, e quando a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Amém ou não? Agora, queridos, para um pouco e pensa aqui. 99 ovelhas, uma se perdeu. O que levou aquela ovelha a se perder? Eu queria falar um pouco sobre isso. O que é que levou aquela ovelha a se perder das outras que estavam juntos? Se você olhar para a figura colocada aqui como ovelha, a ovelha, querido, é um animal que ele não sabe andar, sozinho. Ele precisa de um pastor, precisa de um líder, precisa de uma pessoa para que vá cuidar delas. Então, se você olhar na história, onde a Bíblia fala de ovelhas, aonde tem um grupo de ovelhas, necessariamente é preciso que tenha um pastor. Se não tiver um pastor, as ovelhas se precipitam, caem no precipício, morre tudo. A ovelha, quem cria ovelha, tem que ter um cuidado muito grande com a ovelha. Aí então, vamos falar aqui do que Jesus estava dizendo, o que eu quero acrescentar aqui nessa palavra aqui. O pastor, ele era contratado para cuidar das ovelhas. Aí o que acontecia com as ovelhas, querido? Se sumisse uma ovelha, se sumisse 2, se sumisse 10 ovelhas do rebanho, o pastor tinha uma obrigação. Qual que era a obrigação? Provar para o dono das ovelhas que aquelas ovelhas, elas não faziam mais parte do aprisco. Por quê? Porque houve ali vamos dar um exemplo, um animal chegou, um predador chegou e comeu a ovelha. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que provar para a pessoa que o contratou, que aquela ovelha que não estava ali, ela foi morta por um predador. Veio um leão e comeu uma ovelha e fez alguma coisa nesse sentido. Presta atenção. Se o homem que estava ali a cuidar da ovelha, ele não justificasse a falta da ovelha, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar do bolso. Então, por exemplo, contratou o homem para cuidar das ovelhas, de repente, além dele não ganhar nada, ele tinha que pagar pela ovelha. Então, o que o texto diz aqui? O texto diz o seguinte: aquele homem deixou no deserto 99 ovelhas e foi atrás daquela única ovelha. Por que ele foi atrás daquela única ovelha? Porque ele poderia pagar o preço daquela ovelha para o dono das ovelhas. Então, um pastor exigia dele o quê?
responsabilidade. Porque se o pastor perdesse ovelhas sem uma justificativa, querido, natural do que tinha acontecido, ele tinha que pagar as ovelhas. E o pior do que isso, sabe o que acontecia com ele? Ele era marcado como um pastor negligente. Então ele tinha que cuidar das ovelhas. Por isso o texto fala: qual dentre vocês, o homem que tem 100 ovelhas, não vai buscar aquela outra ovelha? Agora, querido, vamos falar um pouquinho sobre a igreja de hoje. Existe aqui nessa concepção, sobre o que o texto fala, explicando para o fariseu a respeito de ovelhas, mas que era uma conversa para adulto isso, para os adultos entender. Ele estava falando disso, mas ele está dizendo o seguinte, que dentre as ovelhas, querido, tem algumas que são um pouco mais deficientes do que as outras no que diz respeito ao senso de direção. Tem ovelha, querido, que ela não tem senso de direção nenhuma. Então o que acontece, querido? Vamos trazer para os dias de hoje, falando como igreja agora. Imagina só você, Deus confiou pessoas ao seu cuidado. Qual é a atitude que você vai tomar com essa pessoa? Uma pessoa que ele se declara, e ele se voluntaria, e ele busca, querido, ser um discipulador, ele tem que ter essa sensibilidade, para entender, querido, que, por exemplo, uma pessoa que ela não tem senso de direção, olhando para o texto aqui, ela tem uma facilidade para se desgarrar do meio das células, ela tem uma facilidade para se desgarrar do meio do povo. Aí o que acontece, querido? Nós não podemos ser um líder, e como igreja do Senhor, e a gente estabelecer a nossa vida sobre o princípio de regras, e viver um princípio de regras. Por quê? O texto aqui fala o seguinte: olha, ele deixou as 99 e foi buscar aquela única, porque ele sabia que ele ia ter que dar conta daquela vida, porque ele sabia que a característica daquela ovelha era uma ovelha que ela não tinha senso de direção. Então o que acontece? Às vezes, querido, na nossa célula, ou entre os nossos discípulos, apresenta algumas pessoas que é desse jeito. O que acontece? Ele entristece sobre mínimas coisas, ele se refugia, ele some da célula, ele some da igreja, ele some de tudo. Por quê, queridos? Nós, como discipuladores, precisamos entender uma coisa: é necessário que você conheça a sua ovelha. Por quê? De repente você tem ovelha ali, e que você fala para a sua ovelha, e a sua ovelha entende tudo. Aí de repente, tem algumas ovelhas que você fala para ela, e ela faz que entende, e não entende. E de repente você tem ovelha lá, pessoas que estão ao seu cuidado, que você fala para ela, querido, e ela já não entende nada na hora. Então, queridos, eu não posso me declarar um discipulador e viver uma vida como discipulador, vivendo um discipulador em cima de determinadas regras. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem que ser tratada de um jeito. Então, vou explicar de novo aqui. Existem ovelhas que não têm senso de direção. O que você vai fazer com essa ovelha? Ovelhinha, é por aqui o caminho, por aqui. Você solta ela, daqui a pouco, o que ela fez? Ela se perdeu de novo. Você vai lá e fala assim: irmão, é por aqui, eu vou buscar você. Aí de repente você vai lá, você tem que buscar de novo. De repente você tem que fazer o quê? Ir lá e buscar de novo. Então, irmãos, vamos falar um pouco aqui em cima do discipulado. Existem pessoas, querido, que são pessoas que têm por característica ser pessoas desistentes. Aí o que você vai fazer com essa pessoa? O que você vai fazer com essa pessoa? Você precisa buscar ela. Aonde ela estiver, você tem que correr atrás, tem que buscar ela. Você tem que buscar ela. Olha o que o texto diz aqui, Jesus dizendo:
Fariseus, qual dentre vós o homem que tem 100 ovelhas e ele não perde uma, porque a ovelha não tem senso de direção e ele não vai atrás? Qual de vocês? Jesus usa algo natural para explicar para as pessoas o que ele está fazendo exatamente com os cobradores de impostos. Agora, irmãos, o que serve para nós isso? Nós vamos chegar lá no final. Por exemplo, vou repetir, existem pessoas que, por consequência de característica de ser desistente, você precisa ir buscar elas. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e trazer elas de volta. Aí Jesus usa agora uma outra parábola para ensinar agora as mulheres e os jovens que estavam ali também. E aí ele dá a segunda parábola, que ele fala no versículo 7. Olha, digo-vos que do mesmo jeito, versículo 8, que ele diz: ou qual a mulher que tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com paciência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém ou não, querido? Agora, amados, vamos falar aqui. Quando Jesus está falando dessa menina aqui, dessa mulher aqui, que ele usa o versículo: qual mulher que tendo 10 moedas, você sabe o que significa isso aqui, querido? Deixa eu ver aqui. Tá. A moça judia, quando ela casava, ela tinha uma tiara, um diadema que ela colocava na cabeça, como se fosse uma coroa. Nós aqui no nosso país temos aliança no dedo. Lá naquele costume naquela época, não. Quando a moça casava, o sinal que ela era casada, ela tinha o quê? Ela tinha na sua cabeça uma tiara, um tipo de um diadema, de uma coroa, e que tinha nessa coroa 10 moedas. 10 moedas. Então, por exemplo, aonde aquela moça fosse, uma jovem senhora, casada agora, quando alguém olhava para ela, já via ela com a tiara, sabia que ela era casada, e sabia que ela era uma mulher comprometida, porque ela tinha uma tiara com 10 moedas. Agora, querido, presta atenção. Quando, no caso aqui, a mulher perdeu uma moeda, como que ela ia sair com aquela tiara para a rua? Você sabe o que significava ela perder aquela moeda ali, da sua tiara? Significava o seguinte: que todo mundo ia saber que ela era casada, todo mundo ia saber que ela era compromissada, todo mundo sabia que ela tinha uma aliança com o esposo dela, mas todo mundo ia saber também que ela era uma pessoa relaxada e que não cuidava das coisas direito. Por quê? Ela não poderia perder aquela moeda. Então aquela moeda, para uma mulher judia, o que significava? Para aquela mulher judia, aquela moeda significava o cuidado. Aí o que acontece? Aquela moça, ela chega ali, ela pega aquela tiara dela e ela percebe que está faltando o quê? Uma moeda. Aí automaticamente ela olha para dentro dela e fala assim: puxa vida, como que eu vou sair de casa? Todo mundo vai olhar para mim e vai ver que eu sou uma pessoa relaxada, que eu não sei cuidar, que eu quebrei a aliança e que eu não sou uma pessoa cuidadosa. Aí, meus amados, o que aquela mulher fez? Ela foi numa casa escura, acendeu a lamparina e buscou e procurou debaixo dos tapetes, procurou em todos os lugares, e ela não cansou de procurar até que ela achou aquela moeda. O que significa isso como igreja hoje, amados? O que significa isso, querido? Existem percas na igreja, que são percas na igreja, que são consequência da falta de cuidado. Por exemplo, querido, no meio de um discípulo, de um discipulador, e
de um discipulado, numa igreja cheia de amor, Jesus está dizendo, o cuidado é fundamental. Porque se você não cuidar, você vai perder. E se você perder, querido, vai ser visível das circunstâncias, principalmente diante de Deus, que você é uma pessoa negligente e que você não tem cuidado das coisas. Então, meus amados, nós precisamos entender nessa noite que a segunda parábola que o Senhor está dizendo aqui para os fariseus é o seguinte: vocês precisam ter esse princípio de vocês, e que a responsabilidade de vocês é cuidar e cuidar muito bem daquilo que foi entregue por você. Porque a igreja, ela tem uma aliança de casamento com nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine você, querido, se você perder uma dessas moedas, se você perder pessoas por falta de cuidado. Irmãos, se nós fôssemos nessa noite nos reportar a nossa vida do passado, até hoje, dentro da igreja, quantas pessoas será que nós perdemos por falta de cuidado? Quantas pessoas nós perdemos por falta de cuidado? Então o líder, o discipulador, ele tem que ter a sensibilidade, que se ele cometeu erro, se ele não cuidou bem, ele tem que pedir perdão a Deus e cuidar bem das pessoas. A exemplo do homem que cometeu um deslize, e a ovelha, que ela não tinha senso de direção, que era uma pessoa problemática ainda, ela saiu e ele não foi buscar. Não, tem que ir buscar a ovelha perdida. Tem que ir buscar a ovelha perdida. Se você tem perdido moedas, valores, almas, por falta de cuidado, você tem que buscar diante de Deus, querido, nessa noite aqui, esse aprendizado, de que você tem uma responsabilidade, como noiva do Cordeiro, se você é realmente a igreja, e que quer realmente casar com Jesus Cristo, naquele grande dia, as bodas do Cordeiro, você não pode perder moeda. Você não pode perder moeda do seu diadema, da sua tiara, da sua coroa. Então Jesus está dizendo para os fariseus: olha, vou te falar uma coisa para vocês. Se perdeu por falta de cuidado, você tem que buscar. Você tem que ir atrás. Você tem que achar. Tem que ir atrás. Tem que pedir perdão. Tem que acender a lamparina, que é a luz, que é a palavra, que é a presença de Deus, e insistir até você achar a dracma, até você achar a moeda, porque senão, querido, vai ter muita falta. Agora, as duas parábolas que nós vemos até agora, nós observamos aqui, que a primeira, a ovelha não tinha senso de direção, ela se perdeu, o pastor foi buscar. A segunda parábola, a falta de cuidado, a mulher perdeu a moeda, a dracma, mas o que ela fez? Ela foi até recuperar e trazer de volta aquela dracma, aquela moeda perdida. Por quê, querido? Por quê? Diante das pessoas, as pessoas iam olhar para aquela mulher e iam dizer: essa é uma relaxada, essa é uma pessoa relaxada, ela não cuida das pessoas. Por isso, meus amados, que o discipulado, você que está aprendendo agora, igual o pastor está aprendendo, tem que usar como referência a Bíblia, a palavra de Deus. Você não pode, sob hipótese algumas, colocar conceitos pessoais no discipulado. Você não pode formar opinião no seu discipulado.
O seu discipulado tem que ser um discipulado sincero, para você ouvir o teu irmão, ajudar o teu irmão, incentivar o teu irmão. Quando falo irmão, irmã também, no sentido do homem, ser humano, homem e mulher, sem distinção de sexo. Você precisa ter, querido, essa sensibilidade, que o discipulado, você pode cometer o erro de perder alguém. Mas, queridos, a ovelha que se dispersou, foi o fim do homem que estava cuidando? Não, porque ele teve a sensibilidade de ir atrás e trazer a ovelha de volta. E quando ele trouxe de volta, o que ele fez? Alegria e festa. A menina, a mulher, a moça, que perdeu a moeda, que fazia parte daquela aliança, e que determinava que ela tinha um compromisso com o noivo, que ela era casada, ela perdeu. Mas ela não desistiu. A Bíblia diz aqui, né? Final do versículo 8 fala o seguinte, que ela acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achar a moeda. Meu querido, deixa eu falar uma coisa nessa noite. Você sabe o que essa moeda aqui? Almas, vidas que Deus colocou para você cuidar. Você sabe o que são ovelhas aqui? São vidas, almas que Deus colocou para você cuidar. Mas vou repetir, uma se perdeu porque não tinha senso de direção. E quantas pessoas na igreja não tem assim? Quantas pessoas você não conhece que são desse jeito? O que você tem que fazer então? Pegar pela mão, conduzir a pessoa, se aproximar da pessoa, conduzir a pessoa, porque você precisa fazer o quê? Você precisa trazer ela de volta para o aprisco. Perdeu por falta de cuidado. Sabe o que você tem que fazer? Acender, como diz o versículo 8. O qual a mulher que tendo 10 moedas e perder uma, não acende a sua candeia, varre a casa. Você sabe o que é varrer a casa aqui, querido? Varrer a casa aqui é o mesmo que você orar a Deus para Deus queimar todas as palhas da sua vida, para Deus te purificar, tirar todas as impurezas. Varrer a casa aqui, nesse texto aqui, significa, querido, você parar e refletir um pouco se aquilo que você tem feito tem sido algo que tem determinado cuidado pelas outras pessoas. Agora, querido, o versículo 10, ele diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por conta de um pecador que se arrepende. Amém ou não? Vocês não estão entendendo, irmãos? Amém? Aí que ele entra a parábola que nós falamos domingo aqui, que é a parábola do pai. O pai amou, o pai deu amor, o pai deu tudo, o pai deu herança, o pai deu tudo que o filho quis, o pai deu tudo, mas isso não foi o suficiente. O filho foi embora. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem que ter sensibilidade. Você sabe por quê? Você vai cuidar de pessoas, e você vai amar as pessoas, e você vai dar amor para as pessoas, você vai assumir o lugar de pai daquela pessoa. Isso não é garantia. De repente, aquela pessoa chega em você e fala assim: ó, eu não quero ser mais discipulado. Aí o que acontece? Quando você ouve isso, você fala: puxa vida, eu dei tanta coisa, eu dei a minha vida, dei meu coração, eu dei meu tempo, eu dei o meu melhor para essa pessoa, e ela foi embora. Quando o homem, a mulher tem essa convicção de que ele foi um pai amoroso, que ele deu tudo, aí é diferente.
você não vai atrás. Você vai ficar esperando. Porque quem recebe amor, irmão, ele volta. Quem recebe amor, ele volta. Ele pode até ir. Ele pode até ir embora. Mas ele vai voltar. Agora, por que, querido, que Deus colocou no meu coração essa palavra? Eu estou compartilhando com os irmãos aqui. Porque quando uma pessoa dá amor para outra, quando uma pessoa ama a outra, quando uma pessoa discipula a outra com muito amor, e a pessoa perde essa pessoa, há um sentimento de fracasso, há um desânimo na vida. Às vezes a pessoa se fecha, fala: olha, eu dei tudo de mim, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu dei tudo de mim e eu não tive resultado. Queridos, vamos parar um pouco, vamos pensar. Discípulos e discipuladores. Quem discipulou Judas, no outro contexto, foi o próprio Jesus. Quem discipulou Adão, foi o próprio Deus. E são pessoas que não deram certo. Agora, queridos, qual é a convicção sua? A convicção sua é dar o seu melhor, o melhor de Deus para as pessoas. Mas você tem que entender uma coisa: quem faz a obra é o Espírito Santo. Se tiver disposição no coração da pessoa que está ouvindo a palavra. Qual é a minha convicção como discipulador? É dar o melhor, é dar tudo que eu tenho para a pessoa, é amar a pessoa sobre todas as coisas. Aí o que vai acontecer? A pessoa pode ir embora, mas ela não vai achar amor igual aquele que você deu. Aí a palavra diz: não foi atrás. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque na realidade a gente sempre ouve ministrações e pessoas dizendo que tem que ir atrás da ovelha perdida, tem que ir atrás da ovelha perdida, e tem que ir atrás da ovelha perdida mesmo, que não tem um senso de direção. Tem pessoas que realmente se perdeu por falta de cuidado, e você precisa acender a lamparina, varrer a casa e persistir em trazer a pessoa de volta, porque senão vai ficar escrito na tua testa diante de Deus que você é uma pessoa que é negligente e que você não sabe cuidar. Agora, querido, é diferente quando você se torna um líder, mas você ama as pessoas com compaixão. Aí você ama com compaixão, aí você dá amor para aquela pessoa, aí você ama aquela pessoa, ela suga você, ela pede o seu tempo, você dá o seu tempo, ela pede a herança e você dá a herança, mas você fala para ela: olha, quando você quiser voltar, eu estou te esperando. Quantos testemunhos desses nós não ouvimos o pastor Ebe trazer, e hoje ele fala com sucesso. O que essas pessoas se tornaram dentro da igreja? Pessoas que receberam amor, mas que evidentemente quiseram, por via das dúvidas, ir embora. Agora, amados, por que eu vou repetir, e que o pastor está ministrando isso nessa noite aqui, querido? Para você, meu amado, não ficar frustrado, não permitir que a frustração seja mais algo que aconteça na tua vida. Qual é o segredo então? A ovelha que não tem senso de direção, você tem que buscar ela e trazer, porque ela vai se desgarrar, você vai buscar ela. Agora, querido, perdeu a ovelha por falta de cuidado, assume o seu erro diante de Deus, pede misericórdia, sabedoria e entendimento, e varre a casa, acende a lâmpada da palavra do Espírito Santo de Deus, e vai buscar até trazer de volta. Agora, querido, se você é um pai, se você tem abençoado, se você tem dado amor para as pessoas, irmãos, o ministério, o chamado de Deus nas nossas vidas, o sinônimo do sucesso dele, que evidentemente, segundo o texto de João capítulo 15,
é de colher frutos. É colher frutos. É de colher frutos. Mas, queridos, necessariamente isso não chega a ser algo tão importante assim. Se você olhar do ponto de vista do Estevão, o Estevão foi um fracassado, entre aspas, nem pensar. O Estevão deu a morte dele para ser apedrejado, para que pudesse converter o Saulo em Paulo. Mas o que o Estevão ganhou? Não ganhou nada. Nem discípulos. Ele pregou 49 versículos, e quando ele começou do 50 para frente, falar que ele estava vendo o céu, as pessoas apedrejou ele. O ministério fracassado? Não. Agora, meu querido, o que você tem que entender aqui nessa noite, que você, para ser um bom líder, você precisa, sabe do que você precisa? Você precisa de ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que você tem que procurar. Tem pessoas que você tem que refletir. Mas tem pessoas que você tem que esperar que ela vai voltar um dia. Então, querido, nós não podemos nos perder nessa questão. O Senhor fala para os fariseus e fala para a igreja, em 3 níveis. O nível da ovelha, que ela não tem senso de direção. O nível da moeda, que a pessoa era descuidada e mudou a sua trajetória. E do pai, o pai que cuida, que dá amor, o pai que abraça, o pai que é verdadeiro, o pai que afirma tudo. Porque se você observar o texto, a gente sempre se detém num aspecto. Ele repartiu a herança e deu a parte do filho mais moço. Não, ele repartiu e deu para os 2. Ele deu a herança para os 2. A palavra é, um gastou absolutamente, porque o pai era justo. Então, querido, se você tem cuidado de vidas e tem feito por onde, querido, confie em Deus. Não se deixe levar por circunstâncias, porque eu estou admitindo nessa noite aqui, se você for um pai de excelência, você pode até por um momento que essa ovelha vai embora, que esse filho vai embora, mas ele vai voltar. Agora, o que eu preciso entender? É que eu preciso amar. Qual é a solução para o discípulo? Qual a solução que o discipulador tem que fazer então? É amar as pessoas. Era aí que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, esses se perderam, são cobradores de impostos porque não têm senso de direção. Esses cobradores de impostos se perderam, sabe por quê? Porque vocês não cuidaram deles. Agora, eu não, eu estou dando amor para eles. Jesus estava dizendo aqui, essas pessoas talvez eles vão me matar, como fizeram? Quem matou Jesus foi os judeus. Talvez essas pessoas dessa parábola que Jesus Cristo conta aqui, são as pessoas que gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas essas também podem ser aquelas pessoas que arrependidas se converteram no dia da pregação do apóstolo Pedro em Jerusalém. Então, o que Jesus está ensinando aqui para os fariseus? Ame as pessoas, dê amor às pessoas, ame elas, não acuse elas, não diga os pecados, não exponha a nudez dela, mas ame elas, ame com todo o coração, ama com toda a intensidade, e você nunca vai perder por conta disso. E eu tenho certeza em dizer para os irmãos, que os ensinamentos de Jesus se cumpriram na vida dos seus discípulos, porque os livros de história apontam que Jerusalém foi todinha ela evangelizada e toda a cidade foi convertida.
Qual é a base disso aqui? Era o amor de Jesus. Por quê? Porque ele ouvia as pessoas. Olha o versículo 1 que diz, Lucas 15, olha o que diz: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e os pecadores para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. Então, queridos, numa visão de discipulado, eu sei, meus irmãos, eu sei que nós não fomos gerados assim. Eu sei, querido, que nós estamos vivendo, querido, uma metamorfose muito doida. Não tem nada a ver com o Raul Seixas, não, mas uma metamorfose muito louca dentro de nós, sabe, querido, que nós precisamos aprender a fazer isso. Por isso, hoje tem aqui esses 3 exemplos, e que você precisa alcançar o discernimento. Por quê? Se a ovelha não tem senso de direção, você não pode falar assim, eu vou esperar ela voltar. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Se você perdeu pessoas por falta de cuidado, ela não vai voltar. Não vai voltar. Você vai ficar aí e vai estar escrito na sua testa: negligente, não cuidou direito, não deu amor, não cuidou da pessoa. Vai estar escrito na sua testa. Isso. Agora, querido, se você quer aprender nessa noite aqui a ser um bom discipulador, você não pode entrar em questões alheias. Você não pode trazer comentário no discipulado sobre futebol. Não pode trazer no discipulado comentário sobre política. Não pode trazer no discipulado comentário, querido, sobre a vida das pessoas. É muito interessante, aconteceu um episódio aqui muito interessante. A pessoa chegou, expôs a vida da outra. O discipulador falou para ela assim: escuta, você está cometendo um erro muito grande. Você não pode expor a vida das pessoas. Eu falei assim: não, eu aprendi a ser transparente. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para você. Você é transparente quando você fala da sua podridão. Quando você fala da podridão dos outros, você é um pecador, apontador e um candidato fadado a ir para o inferno. Está entendendo ou não? Transparência, o que é transparência? É eu chegar lá no meu discipulador, falar para o meu discipulador assim, ó, vou dar um exemplo, hein? Não vou nem dar esse exemplo, misericórdia, vamos falar coisa de mim aí. É você chegar lá no seu, tá filmando meu hoje, tá mandando isso aí para os irmãos que querem ouvir o Tadel. Deixa eu falar, você chegar no seu discipulador e falar para ele das suas fantasias, das suas, nem da minha, estou falando das suas. Você chega lá, fala das suas fantasias, fala dos seus pecados, fala, querido, da sua inconsequência, fala da falta de controle que você tem sobre as vontades suas. Aí é transparência. Agora você chega lá e fala assim: olha, pastor, olha, discipulador, meu Deus do céu, você é transparente com você, olha, está acontecendo assim, a vida daquela pessoa. Meu irmão, isso não é transparência, isso é fofoca. Transparência é você falar as suas coisas. Amém ou não? Aí é transparência. Então, quando o meu discípulo chega para mim, vai ser transparente, ele vai abrir o coração. Vai abrir o coração. Vai falar da vida dele. Tem discipulado aí, e que a mulher vai para falar do marido, e que o marido vai para falar da mulher. Isso não é transparência. Isso é reino dividido. Reino dividido. Discipulado, que a pessoa chega lá e fala assim: pastora, meu marido, o sangue de Jesus tem poder.
Ou então chega lá o homem, entra lá, pastor, será que aquela cruz que a Bíblia fala não é a mulher mesmo? Não, será que não é? Não. Deixa eu te falar uma coisa para você. Transparência é você falar o que está no teu coração. Não tem como você ir para o discipulado falar da vida do... Se há uma incompatibilidade, o discipulador vai ajudar você. Agora, você vai lá no discipulador seu, filho, ao invés de se aproveitar, abrir o coração, colocar para fora tudo, você vai lá para ser transparente, fofocar, está errado. Então, meu querido, a base dessa noite aqui, desse Tadel aqui, é essa. Se a ovelha, presta atenção, se o seu discípulo ele não tem senso de direção, você vai ter que pegar ele para a mão todas as vezes, trazer ele para o aprisco. Todas as vezes você traz ele para o aprisco. Todas as vezes você traz ele para o aprisco. Desgarrou de novo, traz de novo. Traz de novo. Desgarrou de novo, traz ele de novo. Querido, não tem senso de direção. Agora perdeu por conta do quê? Por falta de cuidado. Irmão, muda a tua vida. Muda a tua vida. Se humilha. Pega a lâmpada. Pega a luz. Varre a casa. Vai, querido, persiste até você achar a moeda de novo, para ficar escrito que você tem cuidado. Agora, o segredo é amar, é você fazer realmente, não um discípulo, mas fazer como um filho seu, amar as pessoas. Agora, queridos, isso é fácil? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Por que não é fácil? Quando o filho da gente faz arte, a gente puxa a orelha. E a Bíblia fala lá em Hebreus 12, tem que corrigir. E às vezes o filho da gente que é filho espiritual, a gente fica com medo. O que ele vai pensar? Puxa vida, se eu for pegar agora, ler 1 Coríntios 5:5, falar para ele que se cumpra na vida dele agora, não vai dar certo. Não tem como. Vamos entregar na mão de Satanás, para que ele morra. Não vai dar certo. Está entendendo, meu querido? Então, querido, nessa noite tem essas três parábolas aqui, que fala para a igreja, como cuidar das pessoas. Não importa, se você errou, volta para trás. Agora, querido, seja esse pai, dê muito amor, querido. E se a pessoa não quiser, libera ela, mas pode ficar esperando com o braço aberto, né? E ela com certeza vai te receber. Vocês lembram daquela história, para mim encerrar, aquela história que nós contávamos no pós-encontro, e que um camarada, ele foi embora da casa do pai dele. Ele aprontou muito, aprontou, e o pai amando ele. Aí chegou um dia que ele chegou no pai e falou assim: quer saber, pai? Eu vou embora, vou sair fora de casa, não vou ficar não. Filho, não faz isso. O filho foi embora. A história do filho pródigo, vamos colocar assim. Aquele moço foi e ficou 3 a 4 anos fora de casa. Comeu o pão que o diabo amassou, como diz um provérbio popular aí. Aí um dia ele pegou e falou assim: acho que eu vou voltar para casa. Mas eu aprontei tanto com meu pai, tanto com meu pai, e que eu não vou. Puxa vida, meu pai não vai querer receber eu de volta. Aí ele morava perto da linha do trem. Aí ele resolveu mandar uma carta para o pai dele e falar assim: pai, eu estou arrependido. Eu vou voltar para casa, mas eu vou ser uma pessoa diferente. Mas eu fiz tanta coisa para o senhor, que eu não sei se o senhor vai conseguir me perdoar. Aí eu quero fazer uma coisa com o senhor, pai. Eu vou passar na janela do trem ali e vou olhar para a nossa casa, antes da estação. Se o senhor quiser eu de volta, me dá uma chance, o senhor coloca um lençol branco pendurado na janela, no varal, coloca um lençol branco, e eu vou entender que o senhor está me recebendo.
Aí aquele jovem vai para casa e monta ali no trem. E ele compartilhou a história com o vizinho dele de banco, andando no trem. Aí ele está ali no trem e vai indo. Aí ele compartilhou a história para o vizinho de viagem dele. Aí ele falou assim para o rapaz: olha, passou essa curva, agora é minha casa, mas eu não tenho coragem de olhar para minha casa. Por quê? Se eu olhar para minha casa agora e não tiver nenhum lençol branco, puxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Aí aquele moço foi, abaixou a cabeça, fechou os olhos e esperou o trem passar. Aí ele pegou, a hora que o trem passou, antes de chegar na próxima estação, ele falou para o companheiro: escuta, tinha um lençol branco lá? O rapaz falou assim: não tinha um lençol branco. Aí por um momento ele ficou pensando: meu pai não me quer de volta. Aí aquele moço acrescenta: a cerca inteira estava coberta de pano branco, o varal inteiro estava coberto de pano branco, todas as janelas da casa estavam cobertas de pano branco, e tinha um monte de pessoas lá fora fazendo assim com a mão para te receber de volta. Esse é o amor de Deus, que está embutido dentro de um discipulado com amor. Com amor. Você ama a pessoa, você cuida da pessoa, você leva a pessoa à palavra de Deus, corrige se for preciso, mas tenha ela como se fosse um filho seu. O que vai acontecer, querido? Talvez ela não vá embora, mas se ela for, ela vai voltar. E quando você dá muito amor, você tem convicção que você está dando amor, você não pode ir atrás. Não pode ir atrás. O pai, ele não foi atrás. Esperou o momento certo. Então, querido, o meu ensinamento para você nessa noite, que eu quero compartilhar junto com o Espírito Santo para você, é você ter esse discernimento. O discernimento é você saber essas três coisas que são muito importantes. Amém, queridos? Queridos, que Deus te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor por essa palavra.